Mais uma sexta-feira aqui para a Educação por Princípios. Eu sou Elaine Covielo, sou professora há 40 anos e comecei a fazer uma série de vídeos sobre educação por princípio. Se você não viu os outros ainda, dá uma corridinha no meu canal do YouTube, Elaine Covielo. Estão todos listados na playlist. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre caráter. Então, o que a gente vai falar hoje sobre caráter? Nós vamos pautar essa informação na criança. Como desenvolver caráter na criança, né? Um bom caráter nas nossas crianças. A formação do caráter nas crianças, ele passa por um processo, né? A criança adquire, ela absorve isso através de um processo, e um processo repetitivo, onde os hábitos vão formando o seu caráter. E nesse processo, os pais têm, assim, uma importância magnânima, a maior importância. Porque são os pais que administram os hábitos da criança. E a criança, ela começa a formar o seu caráter nos primeiros anos de vida, até os 5, 7 anos, né? E é imprescindível que os pais moldem os hábitos que vão desenvolver nela um caráter, hábitos que vão fazer com que essa criança tenha uma vida pautada em boas coisas, né? Eles são os pais que vão dar o exemplo também para as crianças, porque as crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. As crianças vão imitar o que os adultos fazem, e os hábitos dos adultos serão exemplos para que as crianças que convivem com eles sigam. Então, o caráter começa a ser moldado logo na primeira infância, gente. Quando a criança vai repetindo as reações, as atitudes, os conceitos, onde os pais vão. O que é prioridade para os pais vai passar a ser prioridade para as crianças também. Então, o caráter começa a ser moldado no exemplo que ela tem em casa, das reações, das atitudes, do jeito de falar, do jeito de viver, que as pessoas adultas estão passando para ela naquele momento. Alguns pontos a serem considerados em casa: importância do amor e da compreensão. A criança precisa se sentir amada. Em casa é necessário que a criança se sinta amada, se sinta querida, né? E eu já falei dessa necessidade aqui em outros vídeos. Ela tem que ter uma rotina, né? Uma rotina estabelecida, e ela precisa do respeito dos pais, sabe? Quando a gente tem aquele hábito de falar, a criança tem que respeitar os mais velhos, mas ela tem que ser respeitada para aprender a respeitar, ser ouvida, ter uma escutativa dos seus medos, das suas alegrias, das suas vitórias. Então, o amor, a rotina e o respeito. Tem que ter momentos de diversão e educação. Precisa aprender atitudes cooperativas dentro de casa. Dentro de casa que a gente ensina isso para os nossos filhos. Senso de honestidade e justiça. Sabe, nós, seres humanos, temos muito forte essa questão do senso de justiça. A gente sempre parte em defesa daquele que está mais fraco. Isso tem que ser reforçado em casa.
e a congruência entre a fala e a ação. Então não adianta você ensinar com a fala uma determinada coisa, um determinado valor, e de repente você agir de forma diferente. Então tem que ter uma congruência, sabe? Os atos e as palavras terem a mesma mensagem. E, gente, parece fácil, mas não é não. Às vezes a gente está falando uma coisa e está fazendo outra. Então, esses pilares têm que ser muito bem observados. Para que esses valores sejam incorporados, eles precisam estar impregnados no ambiente. Por exemplo, se você quer criar no caráter da sua criança o amor pela verdade, na casa não pode haver mentiras, né? Então, tudo o que você quer construir, você tem que fazer. E aos poucos ir fazendo, isso tem que ser uma rotina, e outra, toda vez igual. Quando aparece uma situação similar, você tem que reagir do mesmo jeito, porque senão a criança fica perdida. Ou eu não sei se eu faço assim, que outro dia faz assim. Porque a criança, ela já sabe o que se espera dela quando existe uma rotina e uma congruência de ações e de fala. Então, os pais têm que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós, professores, também, né? A nossa fala tem que ser casada com os nossos atos. A criança aprende brincando. Então, nós podemos usar esse lado lúdico que a criança tanto gosta para ensiná-la coisas boas, bom caráter, né? E tudo o que a gente faz brincando, a criança interioriza. Às vezes parece que ela nem tá percebendo, tá brincando, tá com a cabeça em outro lugar. Às vezes, dias depois, ela vem e fala aquilo que você falou. Porque brincando, ela interioriza tudo o que ela aprende, né? Aquilo que é falado, que é brincado, que é conversado. Às vezes a gente pensa que a criança não tá prestando atenção e ela tá aprendendo. Incluir a criança nos afazeres da casa, claro, tudo dentro da sua idade, próprio para a sua idade, faz com que a criança desenvolva a capacidade de viver cooperativamente bem em sociedade. Que ela seja uma criança cooperativa, que ela goste de estar junto com as pessoas e que ela esteja cooperando com essas pessoas. Então, isso começa em casa também. Então, quando a gente começa a trazer a criança para junto das nossas atividades da casa e ela sente que ela faz parte, que ela coopera dentro da casa, ela já está desenvolvendo os conceitos de cooperação em sociedade. Ela sabe que ela não é uma ilha, ela convive com outras pessoas e que cada pessoa tem os seus limites e ela tem que respeitar o limite dos outros e colocar o seu próprio limite. E isso a gente faz pela repetição de comportamentos, né? Então não adianta nada você pedir para a criança arrumar a cama dela um dia, dali um mês, dali 2 meses. Aquilo tem que ser uma coisa que se repete até se tornar hábito. Os hábitos formam o caráter da pessoa. Então, se nós precisamos dos hábitos, gente, esses hábitos num desenvolvimento, formam os freios morais para a criança. E ela vai desenvolvendo isso durante a sua vida, certo? Os hábitos se tornam validadores dos valores que a gente quer passar para a criança. Então, se você quer que seu filho tenha um bom caráter, você é o exemplo. E a forma como que você vai brincando, criando,
vivendo, também é exemplo. Então, se você não quer que a criança seja uma criança respondona, mas você responde para ela com acidez o tempo inteiro, ela está aprendendo. Então, tudo que a gente quer que a criança aprenda tem que ser revisto sempre, com método, virando hábito. E ela vai incorporar isso no seu caráter. Então, veja, o que nós precisamos primar em desenvolver na nossa criança? Amorosidade. Nossa, deu um revertério aqui. Amorosidade, confiança. A criança precisa sentir que ela tem confiança nos pais, na família, para poder colocar os seus medos, colocar tudo que ela sente, as suas alegrias, as suas dúvidas, e se tornar um hábito. Ela precisa de respeito, para que ela respeite também. Ela precisa de afeto. A criança precisa sentir o afeto do adulto para fazer um bom desenvolvimento emocional. E ela precisa de disciplina. Na questão da disciplina, tem um vídeo já feito só sobre disciplina, hein, gente? Ansiedade e disciplina. Quem não viu, volta lá no canal do YouTube que tá listadinho para vocês. Todos os valores que a gente quer desenvolver precisa ser consolidado por hábitos. Nós precisamos ter muita paciência para conversar, para explicar, para respeitar, para entender. Às vezes um choro, que até parece sem motivo. Baixe, olhe nos olhos, ouça, perceba o que essa criança está querendo passar. E quando você tiver com você sentindo assim, ela também vai te respeitar. Agora nós vamos passar para a formação da criança lá na escola. Na escola depende da recepção que a criança tem, porque ela está mudando, né, gente? Da primeira célula social, que é a família, ela está passando ampliando para a segunda célula social, a escola. E ela vai para a escola e ela precisa ser recepcionada. Então, a forma de recepcionar a criança vai fazer diferença no caráter dela. Como lidamos com seus medos? A criança tem medo quando ela vai para a escola. Então, como lidar com isso? Com afeto, com cuidado, com escuta ativa. Empatia na hora da exposição dessa criança ou do erro dessa criança, né? E quando a gente aprende a se colocar no lugar da criança, a gente ensina essa criança a se colocar no lugar de outro colega. E aí ela vai criando raízes no seu caráter, né? Empatia, colocar-se no lugar do outro. Doeu nele? Como que doeu? E aí a criança vai desenvolvendo isso no seu caráter. Disciplina nas atividades. Os pais precisam disso e nós, professores, precisamos. Então, desenvolver a disciplina na escola é essencial. A criança precisa de disciplina, sim, de regras, de limites. O cuidado com o material próprio, né, com o seu próprio material, com as coisas que ela tem. Aprender a cuidar daquilo que ela tem. E cuidado com o material que é usado coletivamente. Isso já ensina a criança a um dia mais tarde não quebrar a não quebrar um banco no jardim, por exemplo, né? Então, quando a criança aprende a respeitar o material coletivo, ela está levando isso para o resto da vida. Ensinar as crianças as regras de empréstimos dentro da escola, né? As crianças vão emprestando e elas até gostam quando o colega pede alguma coisa para ela. Mas se a gente for cerceando demais, ela vai ficando egoísta. Desenvolver na criança a capacidade de entender que ela errou,
que ela machucou e que ela precisa pedir desculpas. Então, aprender a se desculpar, aprender a desculpar o colega, ver quando uma coisa foi proposital, quando foi sem querer, sabe? O trabalho com o desejo de ter o que o colega tem. Gente, quantas vezes na escola a gente percebe quando um aluno está desejando aquilo que o colega tem? E às vezes ele não pode ter. Já é a primeira frustração que ele tem que entender e superar. Nós não temos tudo o que queremos na vida. A gente pode até querer uma Ferrari, mas só se dá para comprar um Fusca, é o Fusca que vai. E a criança já tem que aprender isso desde pequeno. Já tem que dar essa superada naquilo que ela não consegue ter. Às vezes, aquilo passa a ser um sonho. Quando isso passa a ser um sonho, aí fica bom. Sabe por quê? Porque aí ela começa a economizar, a deixar de gastar em outras coisas para comprar aquilo, porque aquilo é um sonho. Como eu já falei para vocês, guardar para realizar um sonho não é sofrido. Então, bora lá desenvolver isso nas nossas crianças. A formação do caráter da criança, como eu disse, é logo na primeira infância. Os primeiros anos desenvolvem o caráter que a criança levará o resto da vida. Então, é muito importante que a gente construa valores fortes, essenciais, logo cedo na vida dos nossos filhos, dos nossos alunos. Vejam, duas responsabilidades muito grandes, a dos pais e a dos professores, um completando o outro. E nesse ponto, gente, vou abrir um parêntese aqui. É muito bom quando a família e a escola conversam, os professores conversam, porque aí eles falam a mesma língua. Então, o pai ensina em casa, o professor reforça na escola. O professor ensina na escola, o pai reforça em casa. Vira hábito, é absorvido, vira caráter, gente. Vai fazer parte do caráter da criança. E nós queremos que elas tenham bons valores, né? É essencial também na escola que a criança receba autonomia, poder de decisão. Mas esse poder de decisão, às vezes fala assim, mas a criança não tem condição de decidir isso. Mas eu vi um vídeo esses dias, onde um educador falou assim, que para a criança a gente tem que dar pequenas decisões. Por exemplo, a criança não quer tomar banho. Eu não quero. Aí você fala assim, tá, nós vamos tomar banho. Você vai querer usar a toalha verde ou a toalha azul? Nós vamos levar esse livrinho de banho vermelho ou esse da história tal? Então você vai dando duas opções e ela vai escolhendo. Então ela aprende a ficar autônoma com pequenas decisões. Então essa é uma forma de começar a dar autonomia para a criança. Recebam responsabilidade e sejam cobradas. As crianças têm que ter algumas responsabilidades que sejam destinadas a elas e que sejam cobradas. Então, as responsabilidades que você deu para o seu filho, a responsabilidade que eu dou para o meu aluno, eu tenho que cobrar no dia seguinte. Você fez a tarefa? Vou olhar a sua tarefa. Todo dia, primeira coisa, na hora que eu chego na escola, vamos ver a tarefa? Aquele que não fez, ele fica com uma cara tão sem graça, que ele sabe que ele não cumpriu a responsabilidade dele para comigo. E os pais também precisam cobrar essas responsabilidades dos seus filhos. Aprendam a respeitar limites, né? As crianças precisam dos limites. Até aqui você pode, até aqui não. Daqui para cá não, né? Conviver com as frustrações, que eu já falei para vocês.
E é natural em nós, professores, avós, pais, que a gente queira, assim, super proteger, né? Ai, a criança não tá conseguindo fazer, vem aqui que eu te faço. A criança não tá conseguindo dobrar uma roupa, ah, peraí que eu te dobro, ficou feio. Não, a gente vai ter que ter paciência para aos poucos ir fazendo com que ela aprenda, com que ela faça melhor, sabe? A gente tem que... Opa, tá subindo o meu vídeo aqui, fui acenar, tá subindo tudo aqui. Então, a gente tem que aprender a ver que a criança precisa aprender e ela precisa tirar esse aprendizado de hábitos, tá? Agora eu coloquei aqui algumas dicas que para a gente trabalhar com a criança, tanto nós professores quanto os pais, principalmente os pais em casa. Deles, opiniões positivas sobre si mesmo. A criança precisa saber que ela é boa. Então mostre aquilo que ela é boa. Ajude seu filho a definir o que está sentindo. Isso ajuda muito. Evita medo, evita ansiedade, que a gente já falou. Não julgue, ensine. Antes de você falar, não, isso é... Primeiro ensine. Hora que ela cair de novo no mesmo erro, aí você diz, mas nós já falamos sobre isso. Então ela vai entender que que ela precisa refazer aquele pensamento. Proporciona um ambiente de confiança, onde se sinta amada e respeitada. Favoreça o aparecimento da autoestima. Uma criança que tem uma autoestima elevada, a criança que é bem resolvida, gente, ela não liga se o amiguinho xinga, se fala que ele entra lá na escola entre eles, não quero mais ser seu amigo. A criança que tem uma autoestima legal nem tá aí, gente. Ele sabe que aquilo vai passar, dali a pouco tá todo mundo brincando e de boa, sabe? Incentive habilidades sociais. Conversar bem, sabe? Encontrar as pessoas e conversar, cumprimentar adultos, estar em qualquer ambiente, estar bem. Isso faz parte das habilidades de um bom vendedor. E um bom vendedor é a próxima profissão, né? É a profissão do futuro, só isso que sabemos do futuro. Deixe que ela realize coisas que ela já é capaz. Se ela já é capaz, não faça mais. Ela é capaz de ir ao banheiro sozinha. Não vá lá atrás dela no banheiro. Deixa ela se virar. Você já sabe que ela é capaz. Então, evite fazer aquilo que ela já é capaz. Mantenha sempre diálogo aberto sobre qualquer assunto, tá? Não tem assunto proibido na sua casa. Deixa ela te perguntar e você responda sempre com sinceridade, nunca com mentira. Indique atividades que você sabe que farão bem para a criança. De repente a criança nem tá com vontade de ir lá na praça correr, mas você sabe que aquilo vai fazer um bem danado para ela. Você tá com aquele tempo, vamos lá na praça? Vamos, indique para ela as atividades que farão bem para ela. Deixa eu ver aqui, acho que parou com minhas dicas, acabou aqui, gente. Não, deixa eu ver. Deixei uma história para falar para vocês. Vamos fazer dos nossos filhos pessoas melhores para um mundo não tão bom assim. E eu deixei aqui para vocês uma história do Mao Tse-tung, do homem que calculava, do livro O Homem que Calculava. E ele conta uma história que o homem que calculava e Beremiz, que estavam andando no deserto e encontram um senhor de posses que foi assaltado, está caindo quase morto lá no deserto. Os dois param e começam a atendê-lo, a fazê-lo com que ele dando água, fazê-lo que ele levante. Aí ele diz assim, eu vou pagar a vocês uma moeda de ouro por cada pedaço de pão que vocês me derem. Beremiz tem 3 pães. E o homem que calculava tem 5 pães. E o que eles fazem? Toda vez que eles vão comer, eles dividem o pão em 3
cada um come uma parte. E assim eles vão fazendo durante toda a jornada até chegarem na cidade onde esse homem que eles encontraram estava, né? Que ele morava. E aí esse homem pega as moedas para pagá-los. Então ele pega 3 moedas e dá para Beremiz, que ele fala, ele deu 3 pães, 3 moedas de ouro. E para o homem que calculava, ele tinha 5 pães, ele dá 5 moedas de ouro. Aí o homem que calculava diz assim, está errada essa divisão. Como? Não, você tem que dar 7 para mim e 1 para ele. Mas por quê? E aí ele explica, né, gente? Ele faz os cálculos. Eu tinha 5 pães. 5 vezes 3 são 15 pedaços. E o Beremiz tinha 3 pães. 3 vezes 3 dá 9. Somando tudo dá 24. Dividido por 3, 8 pedaços para cada um. Então, Beremiz tinha, dos pães dele, ele formou 9 pedaços. Mas ele comeu 8. E o homem que calculava dos 15, ele também comeu 8. Sobraram 7. Então, 7 de Beremiz e 1 do homem que calculava e 1 de Beremiz deram os 8 da pessoa que estava lá quase morrendo, que eles acudiram. Aí eles entendem, o cálculo dele está correto. E ele dá 1 moeda para Beremiz e 7 moedas de ouro para o homem que calculava. Aí ele diz o seguinte: essa divisão está correta matematicamente. Aí ele pega as 8 moedas, junta as 8 moedas, divide 4 para cada um e diz, essa é a divisão que Deus manda fazer. Então ele primeiro achou ruim de 5 por 3 e na realidade, quando ele vai terminar a divisão, ele faz uma divisão de 4 e 4, todos os 2 iguais. Isso é caráter. Isso é, apesar da sabedoria, dos cálculos, de dizer o que ele merecia, ele pôs 4 e 4, sabe? Então, gente, essa é a minha mensagem de hoje. A nossa sexta-feira tá feita, né? E a gente volta a qualquer hora aqui. Um grande beijo. Até mais.